manifesta de 7 formas diferentes, de acordo com a necessidade do ser humano. Nós vimos lá no primeiro domingo que ele é o Jeová Raá, né? Ele é o pastor dos pastores. A função de um pastor, irmãos, é cuidar, é apacentar, né? Então, nosso Deus é o Jeová Raá, pastor dos pastores. Aí nós vimos que ele é o Jeová Jiré. O Jiré é o Deus provedor, é ele que provém a bênção na sua vida em nome de Jesus. Aí nós vimos que ele é o Jeová Shalom, ele é paz. No mundo de conflitos, guerras, correrias, você não perde a paz, porque você tem o Deus da paz na sua vida, né? Em nome de Jesus. Aí nós vimos que ele é o Jeová Rafá, ele é o Deus da cura, né? E aí, é para isso que Jesus veio, né? Para desfazer as obras do diabo em nome de Jesus. E nós vimos que ele é o Jeová Tixenedum, ele é o Deus da justiça. Então, se você se sente injustiçado, ele é a sua justiça. Aí nós vimos que ele é o Jeová Shammah, ele é o Deus presente. Às vezes tem filhos que é criado, mas o pai é ausente, a mãe é ausente, né? Pai que mora em outro lugar, filho de pais separado. É uma criança revoltada, criança carente. Às vezes você vê o seguinte, não estou dizendo que é o seu caso, existe caso em que, às vezes, o tio, né, casa com a sobrinha, né? O tio tem 50, tiozão, a sobrinha tem 25. No primeiro momento é aquela mulher troféu, esse cara é o dono da lancha, é o cabeça branca, né? E dessa forma. Mas acontece o seguinte, olha o sofrimento, irmãos. Quando ele está com 75, ela está com 50. E aí acontece o seguinte, irmãos, ela está cheia de força física, cheia de amor para dar, fala, bem, vamos passear, vamos tirar férias. Não, já quero ficar sentada aqui mesmo, tá bom demais na conta. Então, resultado, né? A carência, esse é o problema, né? Nosso Deus é um Deus presente. E hoje nós vamos ver o Jeová Nissi, né? Jeová Nissi, Êxodo capítulo 17, versículo de número 15. Êxodo 17, 15 diz assim, irmãos. Esse aqui eu já citei várias vezes, talvez é o que eu mais cito aqui nos cultos. Diz aqui o Jeová, Êxodo 17, 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Então ele diz que o Senhor é Jeová Nissi. No original esse versículo fala, o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Então veja, irmãos, que por uma coincidência divina, eu confesso para você que eu não tinha combinado nem programado, hoje é para nós o feriado, né? Dia 7 de setembro, dia da nossa independência, né? Infelizmente, pessoal, comparando-nos com outros povos, por exemplo, com os americanos, né? Com as pessoas que vivem nos Estados Unidos, é difícil você assistir um filme, por mais que ele seja de luta, por mais que ele seja de ação, drama, o que seja, ele tem uma bandeira americana. Por quê? Porque eles são orgulhosos da sua pátria. Irmãos, é claro que alguém diga, nossa pátria está no céu, pastor. Mas enquanto nós ainda não vamos para o céu, nós somos cidadãos desse mundo. E de 200 e poucas nações, segundo a ONU, irmãos, Deus escolheu o Brasil para você nascer. Então, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né, a nossa pátria brasileira, né? Então, veja, pessoal, que a bandeira, pessoal, até eu vou te dar essa bandeirinha hoje aqui. A hora que for meia-noite, irmãos, eu vou estar aqui no altar. Todos os pastores do estado de São Paulo hoje, nós estaremos numa reunião pelo Zoom, né? O aplicativo Zoom, orando com o pastor Jaime, orando pelo Brasil, pela nação, em nome do Senhor Jesus. Nessa parte aqui do verso, eu quero que você faça uma oração, irmãos. Escreve, faça um pedido em nome do Senhor Jesus, aquilo que você precisa, aquilo que você quer para o Brasil. A Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12, tá? Em nome do Senhor Jesus. Você observa, irmãos, que a bandeira está sempre lá em cima, né? Ela está sempre lá no alto do mastro. Se você mora perto de quartel, você vê que tem uma alvorada do amanhecer, né? Tem um corneteiro que corneta, tem todo o ritual. Aí acontece que é o estiamento da bandeira. E aí, irmãos, ao entardecer, a mesma coisa. Ele toca a corneta e desce-se a bandeira, dobra-se ela e guarda-se a bandeira, né? Por quê, pessoal? Porque essa tradição vem da época da época medieval, né? Porque à noite, irmãos, quando as lutas você assiste esses filmes épicos, você vê o seguinte, quando as lutas medieval,
Acontece que depois que escurece, ninguém luta. Por quê, irmãos? Porque ambos os lados vêm com a bandeira branca, porque é símbolo da paz. Aí eles vêm resgatar os corpos feridos, os corpos mortos de cada um das suas bandeiras, de cada um do seu exército, né? Então, pessoal, a bandeira está sempre por cima. Quando ela está no meio mastro, irmãos, é sinal que está em luto. Irmãos, se Ele é a nossa bandeira, Ele tem que estar sempre por cima da nossa vida. Será que o Senhor está sempre por cima da sua vida, irmãos? Né? Em nome de Jesus. Então, independente da circunstância, independente da situação, às vezes a pessoa está meio triste hoje, pastor. Aconteceu algo, foi algo que eu ouvi. Olha, pastor, foi uma experiência, foi uma decepção. Eu nunca tinha parado nunca esperava isso, nunca tinha parado para receber isso. Então, nós temos que continuar. O Senhor é a minha bandeira. Em nome de Jesus, independente da situação, independente da circunstância, fala, eu não abaixo a minha cabeça, porque o Senhor é a minha bandeira em nome de Jesus. A bandeira é o orgulho de um povo, irmãos. Você está vendo aqui no meu púlpito a nossa brasileira, né? Que tem as cores. Você vê que na nossa bandeira tem o verde das matas, por exemplo, né? Tem o azul dos oceanos, né? Hoje, irmãos, a maior riqueza do Brasil, como se fala, não é nem a Amazônia, a floresta que nós temos. A Amazônia é legal, irmãos, mais sobre os corais, né? A riqueza que nós temos na nossa costa, no oceano brasileiro. Então tem o azul do mar, tem o branco dos céus, né? E que mais, irmãos? Tem o amarelo do sol, né? Tendo em vista, se você puxar pela nossa colonização, né? Nós somos colonizados pelos europeus, pelos portugueses, né? E aí acontece que, diferente do nosso clima, nós estamos aqui na margem da linha do Equador, no clima tropical, quente, né? E aí acontece o seguinte, que se você olhar que a Europa está no norte, né? Está no hemisfério norte, é mais frio, é mais nublado, é mais chuvoso, né? Então você vê o seguinte, né? O amarelo do nosso sol, né? Geralmente, às vezes, quando um dia está nublado, você percebe as pessoas, o trânsito está mais caótico, está chuviscando, as pessoas andam mais de carro, as pessoas estão mais mal-humoradas. Você vê que o Brasil é um país em que o brasileiro sempre ele é sinônimo de alegria, né? As festas que nós temos aí a céu aberto, as festas que traz pessoas do mundo todo aqui para o nosso Brasil, né? Então acontece o seguinte, tenha orgulho do seu país. Irmão, se ele é a nossa bandeira, nós temos que ter orgulho do nosso Deus. Tenha orgulho da sua fé em nome do Senhor Jesus, né? O vento trepida a bandeira, irmãos, pode vir, né? O vento que for, irmãos. Acontece o seguinte, ela trepida, mas ela está lá sempre por cima, está lá a sua exuberância, está lá a sua beleza. Provérbios capítulo 27, versículo 17, abra lá, Provérbios 27, 17. Você fecha a Bíblia, abra no meio. O livro do meio é Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Provérbios 27, 17. Se você tem dificuldade de encontrar, está ali na tela ali para você acompanhar. Salmos, Provérbios 27, 17. Pastor, depois eu deixo eu contar alguma coisa. Depois eu deixo eu contar, depois de eu terminar a mensagem, tá? 27, 17. Diz assim, irmãos, ó. Com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, com o ferro do ferro se afia. Às vezes nós reclamamos da nossa luta diária, nossa batalha. Você fala, pastor, por que eu passo batalha na vida? Irmãos, a Bíblia fala, com o ferro com o ferro se afia. As lutas que nós passamos, irmãos, é para moldar, irmãos, o nosso caráter. As lutas que nós passamos, irmãos, é para nós nos apegarmos ao Senhor, para não deixar que Ele deixe de ser o Jeová em si. Ele é a sua bandeira, tem que estar por cima. Às vezes você vê o seguinte, irmãos, até nas agências bancárias, né? O que acontece nas agências bancárias? O funcionário, o guarda lá, ele estia a bandeira, aí a
tarde, lá fora do expediente, ele tem que tirar a bandeira e dessa forma, né? Então acontece o seguinte, irmãos, o Senhor tem que estar sempre por cima da nossa vida, em nome de Jesus, independente da situação, independente da circunstância. Se Deus é por cima da sua vida, nada influencia você, nada tira você do plano de Deus. Pastor, eu estou com medo, porque eu não sei o que vai acontecer no cenário nacional, não sei o que vai acontecer na política, na economia. Irmãos, pode vir o vendaval que for, não deixa trepidar. A Bíblia fala que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas ele permanece para sempre. Então Deus quer que você seja aperfeiçoado em nome de Jesus. Deus quer que você continue, pessoal, colocando Deus em primeiro, em nome do Senhor Jesus, né? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, vamos lá, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 8, versículo de número 2. Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 2. Por que esse livro tem esse nome diferente, pastor? Deuteronômio significa, irmãos, a repetição das leis. Deuteronômio, né? Deus, ele repete as leis novamente para o povo dele. Então você vê que o nosso Deus trabalha com método, né, e recompensa, né? Então Deus também trabalha com métodos, né? Foi repetir as leis, né, para o povo dele, porque levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Olha o que diz o capítulo 8, versículo de número 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Pastor, eu não entendo. Por que se eu estou na igreja, se eu sou da fé, se eu sou irmão em Cristo, se eu estou na presença de Deus, por que eu tenho que passar luta? Pastor, é uma batalha, é luta na saúde, é luta na finança, é luta no casamento, é luta no trabalho, é luta com o filho, é luta com o marido, com a esposa. Misericórdia, meu Deus. A Bíblia fala, te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração. Irmãos, às vezes Deus permite certas coisas para ver onde está o seu coração, para saber o que está dentro do seu coração. A Bíblia diz, ela vai colocar na tela ali, você não precisa abrir, Provérbios 4:23, olha o que diz o 4:23, Provérbios, sobre tudo que se deve guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Quantas pessoas que, embora está na igreja, irmãos, a pessoa não guardou o coração, se magoou, virou ódio, raiva, rancor, remorso, guarda o coração. Deus às vezes permite que nós passamos luta para saber o que está no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. As lutas, irmãos, ela não pode abaixar a nossa bandeira. As lutas não podem, irmãos. O Senhor, a nossa bandeira, tem que vir por cima em nome de Jesus. Para nós finalizarmos, João capítulo 16, versículo 33. Eu vou ler João 16, 33 e João 3, 17. Só. E aí deu. Né? João 16, 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus disse o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Irmão, não tem preço. Não negocie a sua paz, irmãos. Fala, eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus. Esse demônio não vai roubar a minha paz. Não vai roubar a minha paz, em nome de Jesus. Às vezes é o que fizeram com você, fizeram acepção com você, decepcionaram você, excluíram você, humilharam você. Fala, Jesus diz, para que em mim tenhais paz. Eu só vou ter paz estando com Jesus. No mundo tereis aflições. No mundo nós temos aflições, irmãos. Mas ela diz aqui, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus
venceu o mundo, irmãos, nós também venceremos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então veja o seguinte, pessoal, eu não vou baixar na minha guarda, né? Nós teremos lutas, mas seguir Jesus não isenta você de lutas, mas ajuda você a enfrentar e você vencer, no nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 17. 3:17. Capítulo 3, versículo 17. Qual que é a finalidade que Deus enviou Jesus para o mundo, irmãos? Para nos salvar, para morrer por nós. A graça de Deus é de graça, mas não é barata. Custou a vida de Jesus, custou o sangue de Jesus. Olha o que diz aqui o capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Você pode colocar o seu nome no lugar do mundo. Deus enviou Jesus para me salvar, eu, Souza, no lugar do mundo. Não para condenar o Souza, mas para que o Souza fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus para salvar você. Deus enviou Jesus para que ele seja a sua bandeira. Aonde você vai, você leva a bandeira do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Sentado mesmo, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor